Boa noite a todos. Meu nome é Lanison. Eu sou aluno do Instituto Federal da Bahia. Nós vamos vou realizar esse vídeo sobre o PPC, né? Da disciplina Psicologia da Educação. Vou relatar duas situações, né? Uma vivenciada e outra observada. A vivenciada que eu tive foi... Eu era aluno da antiga segunda série do ensino primário, na então Escola Jandiroba, em Tapetinga. E após repetir, perder nesse ano, perder o ano letivo, repetir a segunda série, eu tive uma enorme e grandiosa experiência de conhecer uma professora, então chamada na época Tia Dina. Foi um marco para mim, porque eu já tinha perdido o ano, ou seja, falta de interesse, desmotivado, não me dediquei aos estudos. E como essa professora, eu repetindo a segunda série, né, antiga segunda série, que hoje é o terceiro ano, e a forma dela ensinar as aulas era algo extraordinário. O amor à profissão, o carinho e a vivência na sala de aula, né? Isso particularmente, foi uma revolução para mim na busca do saber, dos estudos, e me dedicar aos estudos, em procurar ter interesse, né? Me dedicar, ter disciplina. Aquele foi uma situação que marcou minha vida. E dali em diante, daquele ano em diante, eu comecei a levar a sério os estudos, a estudar, né? A buscar o resultado, né? Essa questão dos aspectos do behaviorismo, questão das experiências, né? Das experiências vivenciadas. Então, para mim foi a forma dando continuidade ao vídeo, nessa situação, nessa situação vivenciada. Então foi um divisor de águas na minha vida, né? Nessa época eu estudava na Escola Jandiroba. Então, assim, devido a ter perdido o ano letivo na segunda série, eu vinha desmotivado, desanimado. Eu tinha que trabalhar, né? Mesmo criança eu já trabalhava no sustento dos meus pais. A gente passava por muita dificuldade, e pensava em desistir várias vezes. Pensei em desistir dos estudos, parar, não tinha ânimo para ir para a escola, né? Não tinha ânimo para a leitura. Então, essa professora Tia Dina, na época, eu tive o prazer em conhecê-la pela forma de transmitir o conhecimento da parte dela, em ter o feedback dos alunos. Eu tinha prazer em ir para a sala de aula, em estudar, em praticar a leitura, em pensar, né? Ela estimulava o aluno a pensar, né? A buscar o conhecimento, a aprender. Não só... A gente não era... Eu observava, assim, presenciava isso, porque a gente era além do que ter notas, né? Do que ter nota, tirar nota 10, tirar notas boas. Não, ela queria que a gente aprendesse. O principal era a aprendizagem, né? Era o aluno aprender o que estava estudando, e não decorar, e não ser um robô, um ensino robotizado, um ensino monótono,
enjoativo, não. Ela ensinava de forma lúdica, com prazer, brincando, motivando o aluno, né? Às vezes chegava cansado ou estressado. Ela não, ela nos motivava, nos alegrava, nos preparava para a vida, né? Era mais que uma professora, era uma amiga da gente. Não, não que os outros não exerciam a profissão deles, mas ela foi um algo mais, né? Foi um multiplicador de sonhos, incentivar sonhos na vida da gente, a não desistir, entendeu? Então essa foi para mim foi um marco na minha vida. Outra experiência que eu tive sobre uma situação observada, né? Com relação ao aspecto psicológico, tá? Da psicologia da educação. Eu na época, eu cursava a 7ª série do ensino fundamental no Colégio Estadual Alfredo Dutra. E tive a experiência de observar um primo. Ele estudava no Savino Petri, no colégio das irmãs, conhecido em Tapetinga. E a gente comentando, ele comentando com uma pessoa, e eu observei, ele perdeu de ano, né? Foi reprovado e, segundo ele, foi presenteado pelos seus pais com uma bola de futsal e um videogame, na época famoso, chamado Atari. E o mesmo não dava a mínima pela sua reprovação, ou seja, não tinha um pingo de tristeza por ser reprovado, né? Então, assim, para mim foi uma experiência marcante devido ao desinteresse, descaso, não sei, totalmente desnecessário aquela situação, e marcou para mim a questão da ausência dos pais, né? De pais presentes, de pais que incentivem, que corrijam, que critiquem, né? E busquem o melhor para seus filhos, né? Se eu sendo reprovado, não seria, não iria ter reconhecimento algum, porque eu não tinha feito por merecer, né? Então fica uma experiência que eu observei, absorvi para mim a questão de o aluno se dedicar, buscar aprender, buscar a aprovação, né? E principalmente buscar o conhecimento, a vontade de estudar, a persistência, o interesse, né? Então essa foi uma experiência marcante que eu pude observar em um ente querido, mas que eu peguei para mim o exemplo bom. Boa noite, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o meu relato, né, do PPC de Psicologia. E o meu relato foi acerca do período de alfabetização da minha vida. Nesse período, normalmente entre 5 a 7 anos de idade, né, eu estava no período de alfabetização e eu fui acometida de descoberta de cálculo renal. Meu corpo meio que tinha predisposição a ter cálculo renal. Descobri porque eu estava passando muito mal na escola, sentindo muitas dores, acompanhadas de vômito. E aí meus pais eram chamados, eu tinha que ir para casa, e até que foi feito ultrassom, tomografia para descobrir isso. Não era um problema grave, mas precisava um pouco de atenção, porque por eu ser muito novinha, então assim, eu tinha sensação de desmaio, eu passava muito mal, era muita dor, era muito vômito. E até para mim ter mais qualidade de vida, né? E aí eu passei a seguir toda a prescrição médica para poder tratar isso aí. E nesse mesmo período eu fiquei assim, dias, semanas, e eu acredito, pelo menos na minha mente, que até cheguei a completar um mês sem frequentar a escola justamente para dar atenção mais a essa questão da saúde.
E aí, quando eu pensei assim, quando eu voltar para a escola, vai estar todo mundo assim contente para me receber, porque eu faltei muito tempo, a professora, meus colegas, as amiguinhas mais próximas. E aí, quando eu voltei, não teve nada disso, né? E aí eu fiquei assim meio que receosa e sentei, coloquei a mochila num cantinho lá que tinha para guardar as mochilas. E aí a sala tava meio que em círculo. E aí, quando nós estávamos sentados, a professora chegou para mim e falou bem assim: Olha, Raíssa, você não vai passar. Os seus coleguinhas, eles vão para outra série, para a próxima série. E você, eu teria que colocar você para repetir, porque você não vai passar. Você faltou muito, isso te prejudicou, deixou você muito atrasada. Então, você não vai passar, você vai continuar aqui nessa mesma turma e os seus coleguinhas vão para a próxima. E aquilo ali me marcou, porque além de um adulto falar aquilo para uma criança, normalmente a criança absorve muito as palavras, né? Seja de qualquer pessoa. Então, ela, ainda mais como professora, me dizer aquilo me deixou muito triste e constrangida da forma como foi. E aí acabei que eu traumatizei em relação à escola. E quando eu cheguei em casa, eu fui avisar os meus pais que eu não queria mais voltar para a escola. Eu voltei chorando porque a professora disse que eu não ia passar, que eu estava atrasada, meus colegas estavam mais adiantados que eu e que eu ia ficar para trás. E eu fiquei muito triste. E aí foi quando eles decidiram me tirar da escola. E falou assim: você só vai voltar agora para a escola quando você se sentir falta. E aí nós vamos procurar uma outra escola. E foi isso que aconteceu. Aí, em meados de junho, eu comecei a sentir falta da escola e nós fomos procurar uma. Visitei várias. Mas a que eu mais me identifiquei foi uma escola adventista aqui da cidade. E logo quando eu cheguei, a diretora me recebeu muito bem, com um abraço. Oi, como é que eu posso te ajudar? Você vai alfabetizar? Nossa, eu tenho uma professora ótima, eu vou mostrar quem é ela pra você. E aí, ela me apresentou a professora e eu lembro que ela chegou e falou bem assim: Professora, Raíssa tem condição de passar e se formar junto com a turma final de ano? E ela falou assim: tem sim, eu vou sentar com ela, nós vamos cuidar disso aí, dessa parte da alfabetização, mas ela tem capacidade sim de passar. E aí aquela palavra dela meio que me deu um ânimo, porque eu senti, poxa, eu posso acompanhar, poxa, eu posso chegar até onde eu quiser. E eu creio que se eu me esforçar e tiver um bom acompanhamento, eu vou conseguir chegar lá. E aí eu comecei a entender essa questão do professor como motivador, né? E essa questão também muito importante que é a questão afetiva entre professor e aluno, porque foi através dessa afetividade que eu consegui chegar lá. E aí eu consegui acompanhar a turma, eu consegui formar e em dezembro estava eu lá na minha festinha de formatura, que foi um dos dias mais felizes da minha vida durante a infância, porque eu vi que eu era capaz, que eu tinha conseguido e que minha meta tinha sido cumprida. Tinha alguém que acreditou em mim e falou que eu conseguia e realmente eu consegui. Então eu meio que quebrei aquele trauma que eu tava, né, da antiga escola e percebi que a relação afetiva ela é muito importante entre professor e aluno, porque ela faz você alcançar metas que até mesmo você acha que não é capaz. E falou: não, é aqui que você vai ter que praticar, fazer esse exercício. Então ela me acolheu, falou: não, você vai conseguir passar, é simples, faça aqui, você vai conseguir. Tanto que em uma aula de monitoria eu consegui compreender o assunto todo, que eu pensava, o bicho de sete cabeças, aquela coisa. Fiz a prova, fui ótimo, fui bem. E ainda peguei o assunto da segunda unidade com ela, que ela tinha paralela para me fazer, e fui super bem. Então, essa experiência que eu tenho para trazer para vocês, onde ela utilizou, por exemplo, o behaviorismo radical. Ela vai fazer essa análise de comportamento, vai ver onde o aluno está presente. Uma situação observada foi quando eu servi o exército. Ela tinha, vou nem generalizar, foi para todos. Foi para todos. Eu observei que a maioria dos que serviram o exército comigo, os sargento na época, hoje é sub, ele te fazia essa psicologia, ele trazia a realidade para aqueles jovens, né? Isso, todo mundo na faixa etária de 18 anos. Então, ele via que ali um momento você está terminando o ensino médio, muitos já terminaram, e você está
vai trabalhar, ele incentivava a pessoa a estudar, via a realidade da pessoa financeira, conversava também com os pais, que o behaviorismo também é isso, a psicologia também é isso, não é só com o aluno em si, com a pessoa em si, você pode conversar com um amigo próximo da pessoa que possa influenciar ela. Então eu observei que muitos dali conseguiram se desenvolver, conseguiram ter uma visão de vida mais ampla, ele conseguiu trabalho para alguns. Então essa foi a minha situação observada. Agradeço a todos. Tchau, tchau. Sim, eu sou Dalmo, sou aluno do IFBA e falar um pouco sobre os princípios que a psicologia pode ajudar na formação do estudante, né? Porque a psicologia ela vai trabalhar, principalmente na linha do behaviorismo, as ligações do afeto, as ligações das emoções, do pensamento. Nisso, ela vai averiguar como o aluno se comporta e aplicar uma solução para os comportamentos que são desviantes. No caso de Landson, ele teve uma situação observada que o primo dele foi reprovado e nisso a família simplesmente deu apoio positivo. E isso foi totalmente errado, porque a gente tem que aprender a ter o controle, né, das pessoas. Na sala de aula, por exemplo, um aluno, ele, quando é desaprovado, significa que ele não correspondeu às expectativas que era para ele fazer, né? As expectativas que o professor, a escola, o ensino, né, como mediador, requer. Segundo relatos, eu pude notar aí uma grande carência de afetividade, no qual é importante para o processo de aprendizagem e também na construção da confiança entre aluno e professor. Todo indivíduo tem uma melhor formação quando se é motivado, e esse é o papel do educador. Motivar para melhor tornar o seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. Foi esse comportamento que faltou aí na professora, segundo o relato de Raíssa.